Olá, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o trabalho da professora Isabô, que dá aula de conservação e manejo do solo. Nesse trabalho eu vou falar sobre um pouco a fazenda do produtor Reginaldo, que fica lá no Mato Grosso. Vou falar um pouco sobre o tipo, a cultura que ele está usando, o tipo de manejo que ele tem nessa área. Vou falar um pouco sobre o solo argiloso no cultivo da uva. A uva, num solo, pela quantidade de argila que tem, que é cerca de 80 a 85% de argila, que é o do produtor Reginaldo, tem uma boa eficácia, porque com o solo argiloso ele consegue reter muita água nele. É muito difícil ter evapotranspiração. Então o solo não tem aquela perca de água muito grande que nem um solo arenoso, que pela quantidade de lixiviação, a quantidade de água vai tudo embora, a quantidade nutricional dela vai tudo embora. E o cultivar da uva, nesse tipo de cultivar, ele precisa de muita água em certos momentos precários do cultivo dele. Por ela ser uma cultivar de época fria, não é uma época muito chuvosa. Então esse tipo de solo seria perfeito para o cultivo da uva. Fora isso, que o pH dele é um pH legal, ó, e tudo isso. As vantagens de ter um solo argiloso é que que tem alta concentração de nutrientes no solo argiloso. E isso é o principal vantagem de ter um solo argiloso para esse tipo de cultivo. E também é muito bom em capacidade de indução. Ele consegue levar a água até a raiz da cultivar. Isso é extremamente muito bom. As desvantagens desse tipo de solo são algumas, são bem precárias, claro. Primeiramente, o problema de toxicidade por alumínio. A fixação do alumínio no solo argiloso é muito alta. Então, se a planta consumir muito alumínio, ele vai acabar perdendo produtividade ou a planta inteira morrer. No caso, não seria só uma planta, seria na plantação inteira, então o prejuízo seria gigantesco. A quantidade de infiltração do, do solo, da terra-solo, é muito baixa. A infiltração dele é muito baixa por causa do teor de argila que ele tem. O excesso de teor de argila que ele tem, a capacidade dele é muito baixa de retenção d'água. Então a água que sobrar para fora vai no caso fazer erosão. Ela vai descer ladeira abaixo. Com isso vai levando planta, levando nutriente, levando tudo que vir pela frente. Ela vai arrancar um pedaço de matéria orgânica, em geral tudo isso. Ele pode até acabar perdendo uma área do caso da erosão, formar uma ravina, uma alvoroçoca ou algo semelhante a isso. Ele vai ter muito mais trabalho para tentar reverter esse problema no solo. Agora eu vou falar sobre um pouco do déficit nutricional que o produtor Reginaldo tem. Mas ele não é uma das piores fazendas já vistas, já tá até que bem. Em calagem, ele precisa fazer 1,7 toneladas por hectare. A gessagem, 4,8 por hectare. Já que isso é uma dosagem muito grande para fazer uma aplicação de uma vez só, dá para ele dividir antes da emergência, 30 dias após a emergência e 60 dias após a emergência. Ia ser uma aplicação bem dividida por igual. Dá para fazer uma aplicação legal. Já em potassagem, ele precisa aplicar 222 quilos por hectare de KCl. Como foi lido lá no boletim 100 de agronomia, seria legal ele fazer a 30 dias após a emergência e 60 dias após a emergência junto também. Dá para fazer isso a mesma coisa com as fosfatagem, que ele precisa aplicar 155,60 quilos por hectare de super simples. E isso dividindo em duas aplicações também, 30 dias após a emergência, 60 dias após a emergência. Já na quantidade de matéria orgânica, ele
tá com uma matéria orgânica mais baixa, ele consegue fazer uma aplicação antes da plantação. Antes do plantio, ele consegue fazer a aplicação de 10 litros de esterco de curral ou 3 litros de esterco de galinha. Isso aumentaria a quantidade de matéria orgânica dele, a fluidez de nutrientes no solo, a maciez, a infiltração dela aumentaria também. Tudo isso influenciaria. Isso com a aplicação dessa aumentaria praticamente com o dobro da produtividade dele. Claro, fazendo todas as aplicações de calagens, gessagem, potassagem, fosfatagem e aplicação de matéria orgânica antes do plantio.